Programa Casa Estilo e Design. Oferecimento Viamar. Móveis para casa toda. Planejados e decoração. Porque você merece mais. Oficina dos Sonhos. Todos os sonhos num só lugar. É muita qualidade. Olá, Casa Estilo Design está no ar, trazendo para você o melhor do universo arquidecor do litoral paulista. Segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, sempre às 19 horas, com reprises às 7 horas da manhã, aqui pela Santa Cecília TV. Fique conosco, que o programa de hoje está imperdível. Casa é nosso abrigo, nosso refúgio. É lugar de ser feliz. Viamar Móveis, porque você merece mais. Oficina dos Sonhos. Todos os sonhos num só lugar. É muita qualidade. A nossa população está envelhecendo. Essa é uma grande verdade que a gente ainda não tinha se dado conta, né? Na proporção desse aumento de população mais velha, que chega inclusive aos centenários aí. Sim. Isso traz para a gente todo um outro pensar, principalmente as nossas casas. No programa de hoje, um bate-papo muito especial com a arquiteta Shirley Vaz Vedovati. Shirley. Eu aqui de novo, né, Cláudia? Prazer falar com você e trazendo principalmente um assunto tão importante, eu diria que a maioria das pessoas não tem atenção necessária para essa questão da acessibilidade, da longevidade da população e como isso muda um panorama na casa, né? Na casa. Exatamente. Hoje a gente vai vir falar um pouquinho, né, que nem você falou, da acessibilidade, uma moradia para a longevidade, um pouquinho de inclusão, diversidade, todo esse mundo, né, que a gente está vivendo hoje, que a gente vê o quanto a gente precisa lembrar que existem essas pessoas e a gente fazer toda essa inserção deles em sua residência, no comércio, em qualquer lugar, qualquer ambiente físico, né? E é interessante porque acho que a gente começa a entender que existem conceitos diferentes, não é? Sim. O conceito que a gente vinha comentando de pessoas com necessidades especiais, isso é uma questão, Sim. Mas também existem os deficientes. Os deficientes. E às vezes a gente acha que não está falando corretamente, mas o termo correto, o termo técnico, né, é necessidades especiais e o deficiente que tem uma necessidade também particular. É que a gente tem várias necessidades, né? Se a gente for analisar, são muitas, né? A gente tem até o deficiente temporário, que sofre um acidente, então ele precisa durante um período. Então a gente precisa estudar todos esses casos em relação à acessibilidade. Então a acessibilidade ela é muito ampla, não é só um banheiro acessível e uma rampa. Ela envolve muito mais coisa, né? Muito mais, vamos dizer, por exemplo, numa casa, né, de um idoso, a gente tem que se preocupar com vários itens para ele ter uma qualidade de vida melhor. Em relação à saúde, não é a saúde de doença, mas é uma qualidade de vida melhor. Então, às vezes, com poucas mudanças
que a gente faz num projeto ou num ambiente, ele consegue viver e usar muito melhor, né, nessa questão. E são são pequenas adaptações que a gente às vezes acha que porque eu sou jovem e tal, hoje eu não tenho essa necessidade. Eu comentei contigo que justamente parto da ideia dessa necessidade momentânea, não é? Eu tive um deslocamento de patela. Você foi um exemplo, né? E aí jamais imaginei precisar usar, né, uma tala, uma peça assim, e realmente dificuldades para você tomar banho e se locomover dentro de casa. A minha casa, aliás, tem muita coisa, Imagina, muita decoração. E, na verdade, imaginei que a casa tinha que ser adaptada. Aconteceu com a minha filha também, ela dança balé e teve uma fascite plantar, se eu não me engano, e aí precisou de uma cirurgia. Aquele período, né, de convalescência, ela precisou de cadeira de rodas, quer dizer, você às vezes não lembra que isso que pode acontecer, A gente tem vários casos. Recentemente conversei com uma conhecida minha que sofreu um acidente e ela estava de muleta, mas ela ficou 2 meses de cadeira de roda e ela falou para mim, Shirley, eu não consegui me movimentar na minha casa, eu tive que pegar todos os meus móveis e encostar numa parede para eu poder andar no meu apartamento. Eu não conseguia entrar na minha cozinha, as pessoas tinham que vir me dar comida, porque eu não conseguia fazer nada na cozinha. Então, assim, ela viu a dificuldade dela sair do apartamento dela. O prédio dela tem rampa, graças a Deus ele tem rampa, então isso já foi pensado, porque o síndico tem uma deficiência, então ele já imaginou nessa situação. Ela falou, para eu me deslocar do meu prédio até o meu médico ou hospital, ela teve muitas dificuldades, o quê? Nas calçadas. Nós não temos calçadas acessíveis. Então, o que acontece? A calçada acessível, ela não é só pro deficiente, ela é pro idoso. Eu mesmo já tropecei várias vezes. Então, assim, é para qualquer pessoa. A gente tem uma calçada que a gente consegue andar confortável e que não tenha nenhum problema de tropeçar, de cair, de se movimentar. Por exemplo, um deficiente visual. Como que ele anda numa calçada que tá com buraco, que tem alguns desníveis. Então, você vê a dificuldade. Então, engloba tudo quando a gente fala. A gente vai percebendo que a cidade é muito pouco acessível, as cidades todas são muito pouco acessíveis. Mesmo as rampas que são colocadas, a inclinação, a inclinação não está correta. Esses dias mesmo... acabei de comprar um aparelho de inclinação para eu medir as inclinações, porque fica mais fácil, né? Então, assim, a gente vê que o pessoal não respeita a nossa inclinação, dependendo do desnível, né, da altura, a gente tem um tipo de inclinação que a gente calcula. Então, você vê muitas que é só você fazer um teste. Pega uma cadeira de roda e tenta subir, não sobe. Então, a gente já sabe, de olhar, já sabe automaticamente que está errada. Mas o teste é pedir para alguém subir. Mesmo que não seja deficiente, ele não consegue. Então, assim, tem que ter essa preocupação de fazer tudo dentro da norma. Os banheiros sanitários, nós temos as normas, nós temos que seguir a posição da bacia, a posição da cuba, a posição das barras. Uma coisa interessante que a gente vê muito por aí, Cláudio, que eu acho que você já percebeu, a gente vai em alguns estabelecimentos, ele tem aquela bacia que tem aquela abertura. Aquela abertura é proibida na norma. Ela é perigoso da pessoa se machucar. Olha, achei que todo mundo acha que é o padrão. Então, porque você vai num home center, numa loja, acaba vendendo para você. Então, ela pode ser utilizada em hospital. Por quê? Porque para fazer a higienização. Ela é para higienização dos pacientes. Em estabelecimentos comerciais, residenciais, a gente não pode usar. E as pessoas continuam instalando e vendendo esse tipo de bacia. Olha, interessante, né? São questões técnicas que é aquela questão, parece que foi feito para isso, né? Mas ela tem um uso correto e o não saber acaba que o próprio estabelecimento comercial vende uma peça que não é a mais indicada para a situação. As pessoas, elas têm a vontade de fazer acessibilidade, de atender, mas elas às vezes não vão pesquisar a norma. Né? Então, assim, elas pegam porque elas têm a boa vontade. Vou fazer um banheiro, um sanitário acessível, mas nós temos as normas. E tem uma coisa interessante também, Cláudio, que a gente pode falar. A gente fala muito de norma, mas, por exemplo, na casa de um deficiente, às vezes a gente segue a norma ou não.
né? Porque a gente tem alturas de barras que às vezes para aquele tipo de deficiência ela não é ideal. Então, por exemplo, quando a gente segue as normas na residência, a gente não precisa seguir exatamente. A gente faz uma coisa personalizada. Pode ter uma adaptação. Quando é coletivo, o coletivo nós temos que usar as normas, porque são vários tipos de pessoas. A gente tem o desenho universal, que a gente tenta seguir também. Pode estar fazendo um projeto mais personalizado, dependendo da deficiência da pessoa, né? Residencial, que é o caso, né? Porque tem vários tipos de deficiência. Né? No caso do idoso também. Então, assim, a gente pode fazer uma coisa mais personalizada, respeitando a norma, mas abrindo umas exceções para poder atender aquele tipo de pessoa, de deficiência. A nossa intenção hoje aqui é apresentar um pouco. Senão a gente vai falar tudo. Quisemos trazer um pouco essa introdução para entender que o seu trabalho, né, na arquitetura e urbanismo, você vem de uma família de arquitetos e engenheiros. Olha, né? não, arquitetos só. Olha, Cláudia, hoje nós estamos em seis arquitetos. 6 arquitetos? Eu, meu pai, meu irmão, meu sobrinho que está fazendo arquitetura, minha prima que se formou, meu primo que é um pouquinho mais velho. Então nós somos 6, né? Todos trabalhando na área, né? Muito orgulhosa do meu sobrinho, né? Só de falar eu já fico emocionada, porque até falei que hoje é aniversário dele, do meu sobrinho. Então, assim, e a gente tá todos trabalhando na área e eu acabei estudando sempre, né? Sempre tô desde 2017 estudando acessibilidade. Faço vários cursos, todos que aparecem eu vou fazendo. E agora a gente acabou entrando, né, num grupo de mentoria de acessibilidade. E aí teve a oportunidade de lançar o livro. Vou pegar o livro aqui para mostrar para o pessoal. De lançar o livro. Nós somos 14 profissionais pelo Brasil. Isso que é legal, é pelo Brasil, então cada um tem uma visão diferente no seu estado, na sua cidade, sobre acessibilidade. Cada um tem alguma coisa que assim, a gente troca muita informação. Certamente cada local tem a sua dor diferente, né? Por exemplo, você imagina fazer uma acessibilidade nas calçadas de Salvador. Então, assim, tem a possibilidade. Mas tem um projeto então, assim, diferenciado para isso. Diferenciado. Né? Então, nós temos várias regiões que têm todas as suas características, as suas dificuldades, e essa troca de informação entre nós é extremamente importante. E aí nasceu o livro, né? Fiz um capítulo e venho cada vez mais participando da acessibilidade, fazendo projetos de laudos, consultoria e projetos de acessibilidade, mas também com arquitetura. E aí tem uma coisa interessante que eu acho fundamental no seu trabalho. Você, num certo momento, você começa a trabalhar o que a gente chama dessa arquitetura saudável. Isso. Aliás, o termo eu achei fantástico, porque nos leva a entender um fundamento dessa arquitetura, dessa nova arquitetura, né? Neuroarquitetura, biofilia, uma série de outros elementos que vão se unindo. Eu chamo de ciências arquitetura. Complementares da arquitetura. Então, as ciências complementares, até acabei de fazer um artigo agora, e eu cito isso. Então, a gente pode falar ciências complementares da arquitetura, biofilia, neuroarquitetura, arquitetura sensorial, arquitetura acessível, que é inclusiva, arquitetura sustentável. Então, assim, a gente tem ligado à sustentabilidade, então assim, a gente tem uns nichos que a gente, cada vez mais, a gente consegue fazer junto com o universo da arquitetura. Todas se falam e se completam. Nossa, isso é fantástico. A gente está muito acostumado, e hoje eu fiz questão desse nosso bate-papo, porque a gente quase sempre traz a arquitetura de interiores, ou design de interiores, e fala da parte bonita, né? E que é muito importante, sim, né? Lógico. Porque a gente tem que ter... Tudo caminha junto, Isso mexe, né, com os nossos humores, com a nossa maneira de enxergar o mundo. Mas existe por trás disso toda uma questão técnica. Que quase sempre a gente não presta atenção, até porque não está tão ligado. Nós estivemos na Revestir e eu achei muito interessante porque na Docol, eu acho, tinha lá um banheiro acessível. Sim. Isso é interessante porque quase sempre que eu comentei alguma coisa, olha, acessibilidade, né, um banheiro acessível, a pessoa fala, mas aquelas barras são feias e não sei o que. Eu falei, gente, mas a questão do feio, né, é quando você tem a necessidade, você descobre que esse feio, teoricamente, assim, né, ele funciona e é muito importante, mas
legal que os fabricantes já começaram a trazer isso também no conceito de design. Então, tem que ter umas opções dentro da norma, né? Porque a gente tem o tamanho, a gente tem que aguentar a questão de quilos, né? Você tem que tomar cuidado na fixação da parede, porque se a pessoa apoia, se for uma parede de gesso acartonado, ela vem. Então, assim, tem toda essa... Mas, assim, a gente pode fazer um banheiro muito bonito e colocar uma barra. É o que eu sempre cito, até falei pra você. A minha filha, já, né, você conhece, já tá com 20 anos, ela sempre teve barra na casa, no banheiro dela, desde quando ela começou a usar o banheiro. Então, assim, hoje ela mudou pra outra cidade, o banheiro dela nós colocamos uma barra. Então, é questão de costume e segurança. É muito mais fácil você, quando você for lavar o pé, você segurar na sua barra, do que você pôr a mão no azulejo e fazer assim, escorregar. Então, assim, é questão da gente se acostumar e ver o benefício no material, né? E outros itens também que você vai vendo, que vai te agregando e vai te ajudando. Ó, uma coisa simples, vou falar, senão a gente vai contar tudo. Por que você precisa ir pro seu banheiro no escuro? Você não pode ter um interruptor no seu quarto que liga paralelo com o banheiro? Qualquer um pode usar. Não precisa ser idoso, qualquer um. Então, assim, são vários itens que a gente vai estudando. Por que eu tô falando dessa questão da arquitetura saudável, acessível, sustentável, né? Porque, assim, a gente pensa sempre o quê? Na saúde, quando a gente pensa em saúde, a gente pensa em doença, mas na verdade não é. A gente tem que ter ambiente com saúde, com qualidade, sustentável. A gente fala muito em sustentabilidade. Então, assim, o que é a sustentabilidade? São vários itens também, que não é só separar o tipo de lixo, são vários itens. Então, assim, quando eu comecei a estudar todo esse universo, né, da casa saudável, com acessibilidade, você começa a pensar de uma outra maneira, né? Então, assim, dá para você fazer projetos diferenciados, sempre pensando em todas essas questões ligadas à arquitetura e sempre com acessibilidade. São questões bastante interessantes, às vezes parecem bobinhas, né? Esses dias eu fui usar o lavatório, numa casa, eu acho que um apartamento construído talvez nos anos de 1950, 60, aparentemente, e eu percebi uma coisa: eu não sou alto, eu tenho 1,72 m, e eu fui usar o lavatório, era muito baixo, não é? Então, imagina uma pessoa mais alta, seria complicado, mas imagina uma pessoa de estatura média. Eu acho que eu tenho mais ou menos a estatura média do brasileiro, uns 70, 75, né? Então, a gente já percebe coisas diferentes. Imagino o balcão da cozinha, né? Muito mais baixo do que deveria. Então, o estresse que você tem, né? Para cozinhar, para usar essas peças. Todos os problemas que te dá físico, né? Te dá um problema físico, que é saúde. Então, o que acontece? Você consegue melhorar isso com o quê? Com um projeto saudável. Então, por exemplo, eu já peguei muitos clientes muito alto, eu tive que fazer a pia da cozinha mais alta do que o padrão. Só que a família inteira é alta. Agora, quando for uma visita, a visita vai ter que se adaptar, porque é a residência deles, né? Então, a gente tem muito esse negócio do desenho universal, da gente tentar fazer para que todos possam utilizar. Mas, é o que eu te falei, quando é residencial, é muito personalizado. É possível adaptar a norma para você... para seguir um padrão... E hoje a gente tem, por exemplo, né, uma coisa que não sei se você sabe, os ambientes, né, os imóveis, os locais têm que ter acessibilidade, porque tem várias denúncias do Ministério Público. Então, ele tem que atender, né? Então, isso cada vez mais ele está sendo o quê? Exigido, né? Então, assim, isso é muito importante, cada vez a gente divulgue mais e as pessoas entendam realmente o que é um espaço acessível. Vamos falar um pouquinho do livro? Nossa, vamos. Eu acho que o seu capítulo do livro, eu vou abrir aqui. Já falei algumas coisas do livro, mas vamos lá. O seu capítulo é o capítulo 12, né? Sim. Acessibilidade e a moradia para a longevidade. Isso. Eu achei isso fantástico e justamente por isso quis começar esse nosso bate-papo pensando dessa forma, né? Quantas pessoas com 90 anos a gente já conhece? Quantas pessoas centenárias a gente conhece? Eu conheço várias. O meu pai daqui a pouco está fazendo 88, né? Da família do George, 89, 90 anos. E isso é muito comum, né? Muito mais comum do que a gente imagina. Então, ativos e com saúde. Ativos, exatamente. Então, eu fico imaginando
a vovó lá com 89 anos, 90 anos, usando a cozinha, e ela vai usar... Usa bastante. E usa bastante. Então, novamente, são questões a se pensar, não é? Elas têm as características, né, a maioria de usar, né, que sempre tem o docinho da vovó, o bolinho da vovó. Então, assim, primeira coisa, né, por exemplo, às vezes a minha mãe fala, Shirley, você sempre fala de mim. Eu chego na minha mãe, eu já chuto o tapete da cozinha, puf, lá pra baixo. Eu falo, mãe, já cansei de falar que esse tapete é perigoso. Então, assim, tem várias coisas, mas tem um detalhe importante que eu falo no livro, fora das medidas, assim, que a gente tudo tem que fazer algumas adaptações, algumas melhorias, porque quando a gente fala longevidade, não é só para os idosos, é pra gente ter uma vida inteira. Então, que nós vamos chegar possivelmente a essa idade. Então, às vezes a gente tem que fazer alguns hábitos que é para ter uma vida de longevidade, longeviva. Então, assim, são várias coisas que não precisa fazer quando você ficar idoso, você já pode começar. Mas, assim, a gente pode melhorar hoje os idosos para eles terem uma vida melhor, né? Mas a gente sabe que eles têm a teimosia, a gente sabe que eles têm os hábitos. Então, o que acontece? Para você fazer essas transformações, você tem que respeitar o espaço deles. Então, vocês têm que fazer de uma maneira que eles entendam que é importante aquilo. Que nem, por exemplo, o meu livro. Primeira pessoa que leu, minha mãe. Falei, você lê meu capítulo. Ela leu. Falou, nossa, tem um monte de coisa que realmente você tem razão. Falei, então, quanto que eu tô te falando, né? Porque é simples, mas você não tira você não manda neles, você agrega, você respeita. Então, eu acho que esse respeito, você consegue fazer melhorias que eles vão entender. Como a barra. Tem idoso que às vezes não quer colocar barra. Entendeu? Então, assim, você explica... E até que você consegue que realmente ele entenda que não é porque ele é um idoso que ele tem que ter uma barra. Ele tem uma barra para ajudar. Para ajudar, exatamente. Até para lavar o pezinho é importante. E engraçado que alguns projetos a gente tem visto, o pessoal tem usado um banco, né? Também, a gente pode estar usando o banco também. É um outro... Sim, então são vários itens que a gente... É um outro item legal. Tipo de lixeira, então assim, a gente tem vários. A gente tem a barras da bacia, a gente tem barras na pia. Então assim, a gente tem vários itens, que é o que eu falei, conforme a necessidade. A gente pode colocar mais ou menos, né? Até o tipo de lixeira, dependendo da deficiência, ela é diferenciada. Entendi. A abertura da lixeira. Uma outra coisa são os caminhos da casa, né? Portas. Sim. Você falou que a sua amiga não conseguia ter acesso à cozinha, porque possivelmente a porta de acesso... Sim, se é uma porta de 70 centímetros, não passa a cadeira, né? Não passa. Não passa de jeito nenhum. Então, novamente, eu acho que os novos projetos precisam sempre levar em consideração, né? Que, claro, nós vivemos num mundo muito agitado, a história de acidentes podem acontecer. Mas então, tudo isso pode ser previsto já no mas início, a questão né? da porta da cozinha, por exemplo, há uns anos atrás, agora eu acredito que não esteja mais assim, logo quando eu comecei a faculdade e tal, era padrão, porta de banheiro 60, porta de dormitório, São Paulo, né? Eu tô falando 70, porta de entrada 80. Quer dizer, você tinha uma poltrona que às vezes você queria passar pro quarto, você não passava na porta, já começava por aí. Então, quer dizer, ela não é acessível nem para ninguém e nem para passar uma mobília. Eu estava lembrando que um arquiteto, amigo nosso, né? Ele falou, eu comprei uma geladeira. Então, não passa na cozinha. E eu não conseguia passar a geladeira para a cozinha. Ele falou, gente, eu sou arquiteto. E é claro que o apartamento já estava, a porta já existia. Então, é que era esse padrão. Mas ele falou, eu não medi a geladeira para passar, né? Então era a minha casa. E eu não conseguia, depois eu fiquei pensando, como eu vou passar a geladeira por essa porta? E é interessante porque isso não é incomum de acontecer, né? Não é incomum, não é incomum. Você compra às vezes uma poltrona, um sofá. Quantos sofás que às vezes não passam nos prédios tem que içar? Porque as portas não passam no elevador. Então, quando a gente fala acessibilidade, você vê que é tudo tem que ser acessível. A história é muito maior, não é só um cadeirante, um banheiro, uma rampa. É muito mais. É ser acessível. Por exemplo, um detalhe importante, que a gente às vezes não para. Uma criança está brincando na sala. A mãe fala, não brinca ali, porque ali tem uma mesa de vidro que tem uma ponta. Ela não é uma sala que está acessível para a criança brincar. Uma criança pequena... Então você vê quantos detalhes que a gente pensa que estão ligados à acessibilidade.
Olha, o assunto é fantástico e por isso o convite para Shirley, porque a gente está planejando agora para 2023, nós queremos explorar melhor esse assunto, trazer para você aí de casa, para os empresários, para os profissionais, né? Uma visão melhor sobre esse contexto da arquitetura. O livro Acessibilidade, né? Ele foi composto por 14 profissionais, né? Isso. 14 profissionais e um propósito. Entre eles, a Shirley participa. Eu já falei que era o capítulo 12. Isso. A gente comentou só um pouquinho, mas é assunto. É muito assunto. Para muita coisa. A gente quer trazer isso para o nosso. Então, a nossa ideia, né, é fazer um programa, né, que a gente possa cada vez mais falar sobre esses assuntos, que é acessibilidade, inclusão, diversidade, essa parte de longevidade também. Então a gente está aqui hoje só falando um pouquinho para vocês o quanto é grande e amplo esses assuntos. Então, o nosso assunto serão acessibilidade, inclusão e diversidade. Tem muita coisa para falar. Muita coisa, né? Shirley, adorei. Compartilhamos hoje com o nosso público e com empresários, com profissionais, essa ideia de trazer, aprofundar os conhecimentos sobre acessibilidade, diversidade e inclusão no nosso programa. Se você está interessado, quer saber mais, entre em contato com a gente. Será um prazer tê-los no nosso programa. Comunicação dinâmica. Produzindo o melhor conteúdo Arquidecor do Litoral Paulista. Comunicação dinâmica. Nosso programa fica por aqui. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, visite as nossas playlists. Lá você encontra muito conteúdo para inspirar os seus projetos. Obrigado e até a nossa próxima edição. Tchau! Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento Viamar. Móveis para casa toda. Planejados e decoração. Porque você merece mais. Oficina dos Sonhos. Todos os sonhos num só lugar. É muita qualidade.